Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre essa instituição que é especificamente daqui do estado de São Paulo, é a USE, União das Sociedades Espíritas do estado de São Paulo. Estamos conversando com a sua presidente, que é Júlia Nezu. Mas antes de nós retomarmos essa conversa, gostaríamos de convidar você a nos auxiliar nessa divulgação da doutrina dos espíritos. E você pode fazê-lo da sua casa, associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você colabora para que cheguemos a lugares mais distantes, como a própria Júlia já nos falou, a dificuldade que em outros estados existe para que as pessoas tenham acesso a essa informação e nós podemos chegar até eles. 0800 12 18 38. Você colabora para que as pessoas se felicitem e vivam melhores. Agradecemos muito a sua participação, a sua colaboração. Bom, Júlia, então todos os centros existentes, tanto em São Paulo quanto no Brasil, porque existem federativas nos estados, né? Elas são associados ou unidos ou fazem parte, né, dessas federativas? É obrigatório essa união? Não, não é obrigatória a união, nem a associação. Em alguns estados, os centros espíritas são pessoas jurídicas que fazem parte da federativa. Em outros estados, as casas espíritas são coligadas, ou seja, elas não participam diretamente como associadas, mas trabalham como entidades coligadas, né? Essa é a realidade do nosso Brasil. Agora, não são obrigadas, não. O que acontece é que quando uma casa espírita não está associada ou não participa do movimento organizado, qualquer que seja o movimento, então ela fica muito isolada. Sim. E corre o risco de estar tendo práticas não doutrinárias na sua casa e ela desconhecer que ela não está agindo corretamente, por exemplo, ou que os seus estudos, às vezes não tem estudo, na maior parte dessas casas que não participam não tem estudo, e às vezes ficam com carência de conhecimentos doutrinários. Então, é aconselhável que as casas possam, se não quiser unir legalmente, mas que unam através, né, dos convites que chegam até essas casas ou que chegam pelos meios de comunicação hoje em dia, para que participem juntamente com as outras casas de cursos, seminários, encontros, para discutir a doutrina espírita, para discutir o trabalho, as atividades da sua própria casa espírita, que possa ajudar a qualificar os seus trabalhadores, para que tenham conhecimentos doutrinários, conhecimento específico de cada atividade da casa, para melhorar a atuação enquanto casa espírita. Porque até facilita a vida deles, né? Porque eles vão ficar mais certos, mais confiantes do trabalho que estão fazendo. Não vai ter aquela mistura, aquela dúvida, porque na verdade fica uma dúvida. Será que isso é o correto? Eu vou estar participando adequadamente desse movimento, né? É verdade. Eu acho que exatamente as federativas existem para dar esse apoio às casas espíritas no sentido de ajudar a qualificar, de ajudar a levar, né, e trocar ideias, trocar experiência, levar experiências exitosas de outras casas para que essas também possam trabalhar em conjunto. Eu acho que nós falamos tanto de união, de fraternidade, não é? E não estaríamos exercitando aquilo que nós pregamos se nós não estivermos unidos também no trabalho e também compartilhando as nossas experiências. Pois é, e assim, essa união fortalece mesmo o movimento como um todo, e quando fortalece o movimento, fortalece individualmente, porque fortalece cada centro, né? É verdade. Eu acho que quando nós fazemos uma coisa, uma instituição atua sozinha, ela não consegue atingir o que poderia atingir com a força de todas nós, né? Todas juntas. Todas as instituições juntas. Agora, Júlia, como que vocês fazem? Qual é o planejamento, qual é a programação que vocês têm da divulgação da doutrina espírita? Porque você estava me contando que a USE, a instituição USE, né, a União das Sociedades Espíritas, ela não é um centro como é um centro espírita comum, é isso? Vocês não têm
vocês não têm as atividades que um centro espírita tem, mas vocês coordenam esse... Como que é isso, Júlia? Sim. A USE não é um centro espírita, ela é a soma dos centros espíritas. Certo. Então, todas as atividades que são próprias das casas espíritas, ela não realiza, mas ela busca nas casas espíritas como um campo experimental das atividades que as casas espíritas devem ter. Então, por exemplo, nós temos hoje em dia um campo experimental numa casa espírita do curso Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o estudo do Evangelho, que é o EAD, o estudo avançado, o curso de mediunidade, educação em prática, mas nós realizamos não dentro da USE, Sim. que coordena o movimento, mas nós realizamos nas casas espíritas e a partir dessas experiências das casas espíritas, então nós divulgamos para outras casas que precisam de ter um programa, que queiram conhecer ou que queiram instituir nas suas casas. Então, a USE do Estado de São Paulo, nós temos diretores de departamentos e a comissão executiva de cada departamento para dar esse apoio, esse suporte para todas as casas espíritas do Estado de São Paulo. Vocês dão assessoria, né? Mais ou menos, assim, para nós damos assessoria. centros. E nós trabalhamos com assessoria em todo o Estado de São Paulo. Então, por exemplo, a área de estudos da USE, do Estado de São Paulo, nós temos assessoria em 5 regiões do Estado. E a partir dessas assessorias, então nós atendemos cada região. Certo. Porque seria impossível a USE do Estado, que está aqui em São Paulo, na cidade, atender todo mundo simultaneamente. Então nós temos uma grande equipe para atuar simultaneamente no Estado em casos de solicitação. Interessante. Aí eu me lembro, Júlia, muito interessante, porque eu me lembro do que o meu marido fala. Ele fala que em toda atividade, porque ele é meio, eu falo que ele é mandão, sabe? Então, em toda atividade, seja ela qual for, tem que ter alguém que coordene, porque senão vira bagunça, né? Desorganiza tudo. Então, a USE é esse organizador geral. É verdade. A USE faz essa coordenação. Na verdade, a USE não impõe absolutamente nada, nenhuma casa espírita que é unida à USE é obrigada a ter esse ou aquele tipo de passe, nem esse ou aquele tipo de curso. Ela pode ter o curso que quiser, desde que seja debaixo, vamos dizer assim, das orientações dos livros da codificação de Allan Kardec. Né, que eu acho que primordialmente todo mundo que se diz espírita deve ter na sua base de estudo os livros da codificação. Mas a USE não impõe que utilize este ou aquele programa. Aliás, tem muitas casas espíritas que montam um programa próprio de cursos diversos, né, de acordo com a necessidade da casa. Certo. Desde que tenham pessoas da área de educação, que conheçam um pouco de didática, de metodologia, também não é qualquer pessoa que vai lá e montar um programa, né? Porque já tem programa montado por pessoas especialistas. Certo. Júlia, nós vamos continuar falando daqui a pouco. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.